eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. A aula de hoje refere-se ao dia 10 de outubro de 2021. É uma aula gravada, por conta do retorno do culto presencial e pelo domingo de manhã. E nós começamos uma nova revista. O tema do trimestre é Foi assim que tudo começou, a mensagem urgente do Gênesis. Essa revista que eu estou mostrando é a nova revista do trimestre. E hoje, nesse domingo, dia 10, nós vamos compartilhar juntos aqui a lição de número 3. A lição número 3 ela tem o seguinte tema, meus irmãos. Lição de número 3, a aliança de Deus, seu relacionamento com Deus, com o outro e com a criação. O texto base, porque como vai ter, nós estamos tratando do livro do Gênesis, é um texto, realmente um texto base, porque nós vamos ver vários capítulos do Gênesis. Ele se encontra no livro de Gênesis, como eu disse, no capítulo de número 17, versos de 1 a 8. Gênesis, capítulo número 17, versos de 1 a 8. Por favor, acompanhe a leitura do texto na Bíblia de vocês, vai estar projetando aqui embaixo, na tela e tal. Vamos primeiro fazer a leitura dessa passagem, depois a gente vai explorar não só esse como as outras passagens, aí vamos comentar os versículos, ok? O texto de Gênesis 17, de 1 a 8, ele tem o seguinte título: Deus muda o nome de Abrão. Diz assim o texto: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Meus irmãos, a palavra foi lida. Vamos orar pela aula de hoje, pela mensagem segundo o querer do Espírito, possa alcançar os nossos corações, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Pai, pela tua grandeza, e por permitir-nos, ó Pai, que apesar de sermos falhos e pecadores, ó Pai, tu nos utilizas, ó Pai, como ferramenta nas tuas mãos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, entender qual que é o objetivo desta lição, dessa passagem, o que a Bíblia nos tem a dizer, ó Pai, nessa lição e nesse novo ensino desse trimestre. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, a aula de hoje está dividida nas seguintes partes.
primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre a aliança da criação e o teste de obediência. Subdividido entre item A e item B, aspectos gerais e o teste específico. Depois, a outra aliança, que é a aliança com Noé, vai falar sobre a renovação do compromisso, a aliança da preservação, o sinal da aliança. O item 3 vai falar da aliança em Abrão, o chamado da aliança, cortar a aliança, o sinal da aliança e o juramento da aliança. Pessoal, para a gente entender o contexto da passagem, né, vamos destacar alguns pontos, né? Quem manteve a Bíblia aberta, quem não manteve, eu vou ler novamente a passagem e a gente vai compartilhando o texto aqui, ó. O texto que nós estamos lendo fala do chamado de Abraão. Então, Abrão ele tinha 99 anos. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A primeira coisa que Deus fala, além de se apresentar como Deus Todo-Poderoso e que ele andar na presença de ser perfeito, ele já fala sobre uma aliança que ele ia fazer entre Deus e ele. E ele fala o quê? Ele fala daquilo que iria acontecer na vida de Abraão, que dele ele teria a sua descendência, iria se multiplicar extraordinariamente, e que ele seria pai de numerosas nações do 4, e ele mudou o nome de Abrão para Abraão, por quê? Qual que é o significado? Porque Deus estava fazendo ele pai de numerosas nações, tinha sido constituído. Mesmo com 99 anos, no item 6, Deus promete para Abraão que ele ia ser fecundo, né? Fecundo, então, ele não tinha filhos, então ele ia ter filhos, e que nações iriam proceder dele, e reis iriam proceder dele. Também ele fala que essa aliança se estenderia além dele, Deus e Abraão, ela ia se estender por toda, essa era a promessa de Deus, de toda a sua descendência, no decurso das gerações, seria uma aliança perpétua, que ele fosse o seu Deus e para a descendência de Abraão. E também as terras das peregrinações, que é a terra de Canaã, ele ia entregar para ele como aliança perpétua. Bom, algumas considerações iniciais, meus irmãos, é necessário que a gente faça para a gente iniciar a lição nossa de hoje. O crente ele precisa entender o seguinte, precisa saber identificar quais são as alianças que a gente vai apresentar, que a gente vai compartilhar isso junto, da aliança com Deus que estão sendo apresentadas aqui no livro de Gênesis. Também a gente precisa compreender quais são os princípios gerais e fundamentais para a manutenção da vida, estabelecidos por Deus aonde? Na aliança da criação. As alianças, perceber também os princípios implícitos na ordem específica que Adão recebeu de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e as consequências dessa desobediência, compreender o contexto e a especificidade da aliança em Noé enquanto aliança da preservação, perceber também o contexto e a especificidade da aliança com Abraão, na qual Deus apresenta como o único responsável pelo seu cumprimento total, agradecer a Deus em sua fidelidade e graça no cumprimento de sua aliança com o homem. Comprometer-se a quê? A serem fiéis, nós todos, a Deus. Meus irmãos, Deus é o centro do universo e nós nos encontramos, nosso propósito de existência definido através desse relacionamento com Deus. O modo correto desse relacionamento vital é estabelecido por quem? Pelo próprio Deus, por meio de sua aliança com quem? Com o homem, cujo cumprimento sempre dependeu inteiramente da sua fidelidade e da sua graça.
Nós falamos de algumas alianças. Eu vou recomendar para vocês aqui esse livro, O Cristo dos Pactos, da editora Cultura Cristã, O. Palmer Robertson, uma análise exegética e teológica das sucessivas alianças bíblicas e do seu papel no desenvolvimento da revelação de Deus. Leiam, gente. E interessante que ela estava marcada, nós falamos de algumas alianças, o livro estava marcado, né? E a primeira observação, ele fala das alianças sucessivas, né? Porque aqui as várias alianças. Então a primeira aliança foi com Adão, que é a aliança da criação, a aliança do começo. Depois, a aliança com Noé, que é chamada aliança da preservação. A terceira aliança é com Abraão, que é a aliança da promessa. Até aqui a gente vai ver. Mas as sucessivas alianças, meus irmãos, elas continuam. Depois de Abraão, nós temos a aliança com Moisés, que é chamada aliança da lei. Nós temos com Davi, que é chamada aliança do reino, né? Que fala que Davi, o reino eterno, seria em Davi, né? E depois nós temos a aliança em Cristo, que é a aliança da consumação. E justamente, né, a outra marcação que eu tenho aqui, que ela fala sobre a Abraão, que é o item que fala sobre a aliança da promessa. Meus irmãos, a aliança do Antigo Testamento, ela é a espinha dorsal da narrativa bíblica e, portanto, imprescindível que nós conheçamos para que a gente possa compreender o que? A mensagem que Deus quer transmitir com a sua palavra. A gente precisa entender como foram essas sucessivas alianças que começaram no Antigo Testamento e, no caso, nós estamos vendo no livro de Gênesis. O tema também é importante por destacar o que? A fidelidade e a graça de Deus demonstrada no cumprimento da aliança, em contraste com o que? Deus cumpria a sua parte da aliança, mas o contraste era justamente o que? Com a incapacidade de fazê-lo, trazendo gratidão, contrição no nosso coração, mas o homem não conseguia cumprir a sua parte. Então a gente precisa entender que o cumprimento dessa aliança é feito por Deus. Bom, meus irmãos, no início do vídeo eu falo das divisões. Antes da gente entrar nas divisões, eu vou fazer uma introduçãozinha. A história bíblica, ela começa justamente com a afirmação de que existe um único Deus que criou todas as coisas. A gente fala nós estamos lá em Gênesis, nós estamos começando em Adão. Então a história bíblica começa com a afirmação de que existe um único Deus que criou todas as coisas, de forma especial ele fez o quê? O homem à sua imagem e semelhança. Dito isso, Deus é o centro do universo e nós encontramos o quê? O nosso propósito de existência definido através do relacionamento com Deus. Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança? Bom, o modo correto desse relacionamento é estabelecido por quem? Pelo próprio Deus, por meio de sua aliança feita com o homem. O livro do Gênesis, ele introduz, então, como a gente disse, a doutrina da aliança. Nos capítulos 2 e 3 de Gênesis, Deus aparece 19 vezes como o Senhor Deus, expressão que traz o seu nome pactual, que é Iavé. O termo, meus irmãos, aliança, é apresentado com Noé e Abraão. A aliança também ocorre de forma implícita em expressões como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, vamos ver quais são essas várias alianças, como elas foram sendo evoluídas, o papel do homem e o papel de Deus, como foram ocorrendo essas alianças. Então, o item 1, a gente vai falar sobre a aliança da criação e justamente o teste de obediência. Ao criar o homem e a mulher, Deus estabeleceu 3 princípios fundamentais para a manutenção da vida no Jardim do Éden, no início da criação. Quais são? Pela ordem de importância: o sábado, o casamento e o trabalho. Cada um desses itens trata de um tipo de relacionamento.
O sábado trata do relacionamento com Deus. O casamento trata do relacionamento com o próximo. E o trabalho trata do relacionamento com a terra. Mesmo hoje, meus irmãos, esses princípios permanecem intrínsecos à nossa vida. Para a manutenção da vida, esses princípios estão valendo, sendo inerentes o quê? A própria estrutura do mundo como ele era e como ele é hoje, como Deus ordenou que fossem. Ao abençoar e santificar o sétimo dia, em Gênesis 2:3, diz o seguinte: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Deus mostrou ao homem o quê? O que havia de primordial em sua experiência, o relacionamento com o Deus eterno. Deus deveria ser o centro de tudo o que o homem é e faz. Era isso que estava sendo transmitido no Jardim do Éden. E sobre esse descanso estabelecido pelo Senhor, deveria servir como padrão para quê? Tanto para a renovação das forças físicas, das nossas forças físicas, quanto também do compromisso pactual com o Senhor. O casamento é a parte da aliança da criação que trata do relacionamento entre o homem e a mulher, capaz de gerar vida. Relacionamento entre homem e mulher, capaz de gerar vida sobre a terra. Os frutos advindos do lar foram ordenados por Deus. Gênesis 1:28 diz o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa ordem, meus irmãos, implica o plano de Deus para a família. Qual que é? Para se multiplicarem, serem fecundos, encher a terra. E uma visão santificadora do sexo, que é o sexo dentro do casamento. Por último, o trabalho é parte essencial da aliança da criação, pois o descanso do sábado implica o labor dos outros dias. Foi dado então, irmãos, ao homem o domínio sobre os animais e os frutos da terra para mantimento, os quais seriam alcançados mediante o cultivo da terra e os esforços necessários. Após ser colocado no Jardim do Éden, Adão recebe de Deus duas tarefas. Quais eram as duas tarefas? Cultivá-lo e guardá-lo. Ao dar nome, em Gênesis 2:20, a dar nome a todos os animais e aves, Adão realiza a primeira produção de pesquisa biológica e o que o faz perceber o quê? Que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus ainda não havia criado a mulher. Ele deu nome para todos os animais e as aves, mas percebeu que ele não tinha uma auxiliadora. Esses princípios da criação, meus irmãos, são determinantes para a vida humana. Desprezado desses princípios, meu irmão, eles causam o quê? Morte. Nos dias atuais é fácil ver como cada um deles ou é vigorosamente atacado ou distorcido, até mesmo ignorado. Quais são? A guarda do sábado, o casamento e o trabalho. Vigorosamente atacado nos dias atuais e distorcido ou até mesmo ignorado. Sobre o teste específico, meus irmãos, em acréscimo a essas estipulações gerais da aliança da criação que Deus fez com o homem recebeu uma ordem mais específica. Qual que era? Ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17. Diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo que Adão fazia tinha implicação direta
em sua relação com Deus. E essa ordem, meus irmãos, foi apresentada para que ele não se esquecesse de que, embora fosse o administrador do jardim, ele que administrava tudo do jardim, imagina o tamanho do jardim, e pudesse desfrutar de toda a criação que lhe estava sujeita. Toda a criação estava sujeita ao homem, Adão. No entanto, não era ele uma criatura soberana. Ele deveria estar submisso a quem? Submisso ao Criador. Então, era, portanto, um teste de obediência e amor. Se tivesse mantido leal, teria assegurado a sua bênção sob as estipulações mais amplas da aliança da criação. Essa aliança, condicionada a uma obediência perfeita, só foi possível antes do pecado e é chamado na Confissão de Fé de Westminster de o Pacto de Obras. Como todos nós já sabemos, Adão falhou no teste de obediência e lealdade, trazendo prejuízo para si e para sua descendência, tanto em seu relacionamento com Deus, quanto a sua esposa e com seu habitat. Toda a ordem da criação, meus irmãos, foi afetada em alguma medida pelo pecado. Toda a ordem da criação. Entretanto, Deus age com graça. Mesmo no meio do julgamento, surge o prenúncio da reparação, quando Deus promete suscitar um descendente da mulher para vencer a serpente. Gênesis 3,15, chamado de proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Além disso, Deus veste o primeiro casal com pele de animais, uma vívida ilustração sobre a necessidade de se cobrir o pecado com o sacrifício de sangue, matar os animais por conta das peles. Gênesis 3:1 diz o quê? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O tópico 2, então, a gente vai ver a aliança com Noé. O primeiro uso na Bíblia da palavra aliança ocorre em Gênesis 6:18, quando Deus faz aliança com Noé antes do dilúvio. Como que foi isso? Como foi isso? Vamos ler o texto. Gênesis 6:18 diz o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Depois, sendo usada novamente 7 vezes no capítulo 9, logo após o dilúvio, Deus informa Noé que destruiria tudo que há na terra por meio de um grande dilúvio. 6:17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Aí, ao lermos o capítulo 6, compreendemos que porque Deus havia decidido realizar o julgamento tão severo. Por quê? No versículo 5 nos informa que o Senhor viu o que ele tinha visto, que ele fez um julgamento tão severo. No versículo 5 ele diz o seguinte, que o Senhor viu o quê? O texto. A maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração, do coração do homem. A maldade do homem se havia multiplicado. E é justamente, meus irmãos, nesse cenário que Deus expressa sua atitude graciosa. Gênesis 6:8. Noé achou graça diante do Senhor. Dentre todos aqueles homens, dentre toda aquela maldade, Noé achou graça diante do Senhor. Do meio de toda essa massa apodrecida da humanidade, Deus resolveu de maneira graciosa, Deus resolveu salvar
um homem e sua família. Com essa finalidade, Noé, então, é instruído a construir uma grande arca que será por meio do resgate da libertação. Vocês estão percebendo que a gente falou de Adão, nós estamos falando de Noé. É lógico que a gente não vai entrar na construção da arca, não vamos falar do dilúvio, a gente menciona. Mas vocês perceberam que o foco dessa lição são as alianças. Fala de Adão. O que fala de Adão? O que tinha sido dado a Adão, o que Adão tinha de fazer, quais eram as ordens, quais eram as diretivas, e ele tinha um teste de obediência e amor que Adão falhou. Aí vai para Noé. Por que Deus resolveu proceder um dilúvio? Porque tinha maldade no coração do homem, depois fala em Noé. Tudo bem, não tem como tirar o dilúvio, tirar a arca da história, mas o contexto aqui é justamente a aliança. Tanto que, vamos falar assim, a aliança, na verdade, que ele faz com Noé, na verdade, é uma renovação do compromisso. Então, vamos lá. É importante a gente notar que a forma como o termo aliança é utilizado em Gênesis 6 e 9 indica que Deus não está iniciando uma nova aliança com Noé. Por que não? Ele está fazendo o quê? Ele está reafirmando um compromisso assumido com seres humanos na criação do quê? Preservar, prover e governar. Preservar, prover e governar. Lembre-se disso, meus irmãos. Tudo o que ele criou, incluindo as bênçãos e ordenanças gerais dadas a Adão, Eva e sua família, o que aconteceu? Agora serão requeridos de quem? Noé e seus descendentes. Quer ver? Vamos fazer uma comparação aqui. Comparação entre Gênesis 9:1 com Gênesis 1:28. Reafirmando a Noé agora e seus descendentes. Bênçãos e ordenanças. Primeiro, vou falar de Noé, depois eu volto para Adão. Noé. 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Abençoou Deus. Começa com a palavra abençoou. Aquilo foi dado a Adão, Eva e sua família. Bênçãos e ordenança. 1:28. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitar. Exatamente a repetição de Gênesis 1:28 a gente vê em 9:1, meus irmãos. Primeiro com Adão, Eva e sua família. E exatamente a reafirmação a Noé, aquilo que ele já havia prometido. Então, meus irmãos, assim como em Gênesis 1, a humanidade é ordenada a governar a terra e sujeitá-la, em Gênesis 9, Deus reitera o domínio humano sobre a fauna e expande sua possibilidade de alimentação, incluindo a carne de animais sem sangue. Gênesis 9, 3-7. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Há outras semelhanças, meus irmãos, com o fato de que a terra surgir novamente no meio das águas, em seguida a vegetação, para depois ser habitada pelos seres viventes. Em certo aspecto, Noé é um novo Adão, porque tinha coberto toda a terra. Tudo ser vivente tinha sido exterminado. Então é um novo começo. Então Noé, em certo aspecto, é um novo Adão, após quem toda a raça humana terá um reinício da sua história.
A aliança com Noé, meus irmãos, é chamado a aliança de preservação. Por que aliança da preservação? Porque, apesar da maldade do coração, Deus ter mandado o dilúvio, o que Deus fez? Fez uma arca que preservou a raça humana através de uma família, através de um homem, Noé e sua família. Gênesis 9, 11, 15 especifica a promessa que Deus fez a Noé e toda a raça humana depois dele. O que fala o 11? Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. No 15. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão dilúvio para distribuir toda a carne. O que Deus está falando? Que depois daquela distribuição através de um dilúvio, Deus não mais faria isso. Então, Deus sabe que o homem continuará rebelde, mas apesar disso, ele decide não mais destruir o homem por dilúvio. Em Gênesis 8, 21, o que diz o texto? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. É a promessa do Senhor para ele mesmo, que apesar do homem continuar sendo rebelde, ele decide que ele não mais vai destruir. Para isso, o que ele faz? Ele irá preservar toda a sua criação. Eu li o 21, vou ler o 22 agora. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa, meus irmãos, é a graça comum entre maus e bons. Graça comum a que Jesus se refere em Mateus 5, 45. O que significa? Que Deus está dando sequência ao seu plano redentivo em meio ao mundo decaído. Mateus 5, 45. O que Jesus fala? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Prosseguindo na história de Noé, a gente lembra da história da embriaguez, né? Que os filhos viram que ele tinha se embriagado com vinho e estava nu. E depois Noé amaldiçoa Canaã e mostra que, como Adão, Noé também falhou como guardião da aliança e que o cumprimento da promessa dependerá então exclusivamente da fidelidade e da graça do próprio Deus. Esse é o paralelo na história de Noé com a queda em Gênesis 3. Com Noé ocorreu o quê? Um sinal dessa aliança que foi celebrado com Noé. E qual que é o sinal da aliança com Noé? É um arco-íris nas nuvens. Importante a gente falar sobre isso, meus irmãos. Na verdade, não há palavra em hebraico para arco-íris. A palavra usada aqui é o termo comum para o arco de arqueiro. Arco de arqueiro. O arco-íris, então, meus irmãos, ele traz o quê? Uma imagem física de que Deus baixou as armas, um arco que está sempre voltado para os céus e nunca para a terra. Olha essa simbologia. Como que é o formato do arco-íris? Ele é formato assim, nesse formato aqui, ó. Se ele é um arco de um arqueiro, esse arco aqui, a corda está aqui. Para onde que está voltado? Para o céu e não para a terra. O que significa isso? Que nós devemos estar voltados com o nosso coração, com os nossos olhos, com o nosso compromisso, com a nossa fidelidade para os céus. A aliança com Noé, meus irmãos,
está em vigor até hoje. O seu compromisso se dá ao longo das gerações. Gênesis 9:12 diz o seguinte: disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Em Gênesis 9, 16 e 17, ele chama o arranjo de uma aliança eterna. O que diz? Ainda falando do arco-íris. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. De fato, o sinal dessa aliança, o arco-íris, permanece como testemunha de Deus, meus irmãos. Esse arranjo se chama de aliança eterna. Agora, meus irmãos, nós vamos ver o item 3, a aliança em Abrão, o chamado da aliança. Em Gênesis 11, mostra o quê? Novamente, uma humanidade recuperável, sempre propensa à rebelião, e desse modo o quê? Pecadora, de modo que a condenação divina. No entanto, entramos o quê? No capítulo 12, Deus manifesta seu plano redentor por meio de um homem e da nação que surgirá dele e de sua descendência. Foi o texto que a gente leu no começo e fala das promessas que Deus faz a Abraão. Em seu chamado a Abraão ainda, depois Abraão, Deus faz promessas extraordinárias, meus irmãos, que envolvem uma descendência toda e uma terra própria. Além disso, ele terá seu nome engrandecido, será abençoado e será o quê? Bênção a todas as famílias da terra, minha e a sua, através de Abraão. Como em um noivado, Abraão assume um compromisso inicial do quê? De fidelidade com Deus, obedecendo o quê? De imediato. 12:4 fala o seguinte: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Em sua jornada, após encontrar-se com o rei Melquisedeque, rei de Salém e, ao detalhe, sacerdote do Deus Altíssimo. Isso está onde? Gênesis 14, 18 a 20. Diz o seguinte, o texto: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas suas mãos. Esse episódio é logo que Abraão enfrenta os 5 reis, né? Melquisedeque abençoou, Abraão teve a confirmação da promessa de Deus mediante o quê? O pão e o vinho, que é o ritual da aliança. Aí, no item B, a gente fala sobre o cortar a aliança, em Gênesis 15. O que acontece em Gênesis 15? Abraão se mostra que incerto sobre como seria realizado o plano divino, né? Até porque ele já era velho, visto que então ele não tinha herdeiro biológico. O que Deus faz? Deus então reitera sua promessa. Ele já havia prometido no chamado, mas ele reitera sua promessa de torná-lo uma grande nação na qual ele creu. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur, dos caldeus, para te dar-te por herança esta terra.
Abraão então pede um sinal a Deus e lhe responde por meio da realização de uma aliança. A cerimônia está descrita nos versos de 9 a 18. Ela é bastante estranha para o leitor moderno, mas ela diz o seguinte: respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, umas de fronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Estou falando da escravidão do Egito, né? Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Todavia, meus irmãos, esse acordo essa aliança estava de acordo com a cultura do Antigo Oriente Próximo. Deus falou a Abraão de uma forma, o quê? Usando aquilo que era da sua cultura, que ele fosse o quê? Compreensível. O sentido literal usado aqui significa o quê? Cortar uma aliança. O que essa cerimônia envolvia? Envolvia um juramento no qual os participantes do pacto, Abraão e Deus, traziam sobre si a maldição da morte se não fossem fiéis ao relacionamento e às promessas da aliança firmada. Andar entre os animais cortados ao meio significava dizer: posso me tornar como esses animais mortos, caso eu não cumpra minha promessa e meu juramento. Desse modo, meus irmãos, esse é um tipo de juramento em que alguém traz a maldição de morte sobre si, mesmo por violar os compromissos da aliança. Em Jeremias 34, 18 a 20, fala sobre violar os compromissos da aliança. O que fala em Jeremias? Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções de bezerro, entregá-lo-eis nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e os animais da terra. Na visão, meus irmãos, que foi dada a Abraão, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo representando Deus passam entre os pedaços dos animais mortos. Nessa aliança de sangue, cada parte era responsável por guardar o seu lado da promessa, Abraão e Deus. Entretanto, meus irmãos, somente Deus passou por entre os animais, assumindo desse modo o quê? Os 2 lados do acordo. Se essa aliança for quebrada por qualquer das partes, somente eu pagarei o preço. É o que foi simbolizado por Deus. E naquele momento, quando ele fala que ele pagará o preço, o Deus Todo-Poderoso pronunciou a sentença de morte sobre o seu filho Jesus. Porque se a aliança fosse quebrada, e ela foi, ele pagaria o preço. Ele pagou o preço como? Jesus pagou o preço da sentença de morte na cruz. O sinal dessa aliança, da aliança com Abraão, Gênesis 17, registra a instituição do selo oficial da aliança abrâmica. Nós lemos no versículo 17 e no 13. A minha aliança estará na vossa carne. A minha aliança estará na vossa carne. Será a aliança
perpétua. Qual que é a aliança que vai estar na vossa carne? A circuncisão. A circuncisão oferece seu testemunho perpétuo em favor da realidade do pacto da aliança. Até mesmo os gentios poderiam receber o sinal da inclusão da comunidade da aliança estabelecida por iniciativa da graça de Deus. Como? Através da circuncisão. Ela representava o quê? A purificação necessária para o estabelecimento do relacionamento entre um Deus santo e um povo impuro por meio do quê? Do derramamento de sangue. Esse era o sinal da aliança. Era, sobretudo, um ato de fé e fidelidade às promessas de Deus. Hoje é o selo do Espírito Santo que habita com o crente como um símbolo do seu comprometimento de que ele pertence ao Senhor até o dia de sua redenção. É o selo do Espírito Santo? Onde que está isso? Efésios 1, 13 e 14. O que diz Efésios 1, 13 e 14? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E por último, meus irmãos, o juramento da aliança descrito em Gênesis 22. As promessas feitas a Abraão são confirmadas novamente por um poderoso juramento. Nós já exploramos aqui, não há necessidade de a gente ler. Por Deus, após o teste de fé que ele submeteu a Abraão. Bom, conclusão. O que a gente chega à seguinte conclusão? No pacto de obras, vimos que em no pacto de obras, nós vimos que em Adão, a humanidade falhou no teste de obediência. O que fala em Romanos 3,12? Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Romanos 3,12. Por consequência, meus irmãos, cada aspecto da vida foi afetado. Vemos, todavia, que neste mundo caótico que Deus age com graça, assim como agiu com Noé, preservando juntamente com sua família, pois em Cristo havia um plano redentor. E em Abraão, o que a gente aprendeu? Aprendemos que Deus iniciou uma obra de redenção exclusiva, a qual ele irá completar até o dia da redenção em Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Tanto Noé quanto Abraão falharam, mas Deus não falha em todas as suas promessas. A morte que o primeiro Adão nos causou, Jesus reverteu, nos trazendo vida. Pois se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Nas alianças do Gênesis aprendemos que Deus estabelece o modo como é possível desfrutar do relacionamento vital com Ele e cada uma delas aponta para Cristo. Desafio importante para todos nós, irmão. Lendo em João 14,6 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda o único modo que você pode participar da aliança com Deus. Reflita: você está em aliança com Deus? Meus irmãos, que a lição de hoje possa servir de rica instrução aos nossos corações. Vamos terminar com uma oração,
agradecendo a Deus pela aula de hoje e por nossas vidas e pela graça e misericórdia de Deus. Senhor Deus, querido Pai, amado Senhor de nossas vidas, Senhor, aquele que nos alcançou, aquele que derrubou a sua graça sobre nós, ó Pai, através das várias alianças, e que por conta de nós, ó Pai, caídos e pecadores, mandasse seu Filho Jesus, Senhor. Te agradecemos e que essa lição possa continuar, ó Pai, alimentando os nossos corações para que possamos, ó Pai, continuarem de forma alinhados com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.